Olá, gente! Vamos falar hoje sobre a diferença entre um adjunto e um complemento. Vamos, antes disso, retomar o que significam essas duas palavras muito importantes dentro da tradição gramatical. Quando nós ouvimos a palavra adjunto, quer dizer alguma palavra que tenha função acessória dentro da frase. O que isso significa? Algo que é acessório, ele é descartável. Ele pode ser retirado sem que haja uma perda total de sentido. Claro que perde-se algum significado, né? Mas não se perde sentido da frase. Ou seja, mesmo que tu tires um adjunto, ele não faz falta para a estrutura maior da frase. Ou seja, ela continua ainda tendo sentido forte, tendo o que? Sentido completo. Já um complemento é algo de extrema importância para alguma palavra dentro da frase. Ou seja, complemento é sempre algo dependente de outra coisa que pede isso. Ou seja, o complemento ele é pedido, ele é exigido. Tu tens de ter um complemento para certas palavras. E para isso ficar claro, nós vamos analisar duas frasezinhas aqui, duas orações, que são frases que possuem verbo. Vamos lá, olhar isso aqui, ó. Eu gosto de carro e eu viajei de carro. Eu sublinhei de propósito essas duas partes de carro, ó. São a mesma coisa, né? Elas têm o quê? A mesma estrutura, que é uma preposição e um substantivo. Preposição, substantivo. Porém, aqui ela tem uma função e aqui ela tem outra função. Como é que a gente vai descobrir isso? Analisando a frase. As partes principais de qualquer frase, elas podem ter adjuntos e também complementos. Isso que a gente vai descobrir. Vamos lá então. Ó, essas duas frases, eu gosto de carro e eu viajei de carro. Quem é o sujeito delas? Vamos relembrar o que é sujeito. Sujeito é aquela parte da frase que manda no verbo e que pode ser substituída por um pronome pessoal reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui a gente já tem um pronome pessoal reto, eu. Como é que a gente descobre o sujeito da frase? A gente faz uma pergunta, que ou quem, antes do verbo, sempre antes. Quem é o verbo dessa primeira frase? Eu gosto de carro. É o gosto. Gosto é o verbo gostar no presente do indicativo. Então a gente faz a pergunta antes do verbo. Quem gosta de carro? Eu. Isso é o sujeito. Aqui também o verbo é viajei. Quem viajou de carro? Eu. O eu, então, aqui é o sujeito. Esse sujeito aqui, ele não precisa de mais nada para ter sentido completo. Ele é um sujeito simples que ele dispensa qualquer tipo de palavra auxiliar ou ele não precisa de alguma outra palavra para ele ter sentido completo. Agora o gosto, o verbo gosto. A gente pode colocar um ponto final depois do gosto, ó. Eu gosto. A gente tem essa frase eu gosto. Ela tem algum sentido? Tem. Mas está faltando uma coisa bastante importante nessa frase, que é o quê? A parte que vai fazer com que esse verbo gosto tenha sentido totalmente completo. Qual é a parte aqui que completa todo o sentido do gosto? Eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto de quê? De carro. Essa parte de carro aqui, ela é extremamente importante para que esse verbo gosto seja totalmente compreendido. Então, quando nós temos uma parte na frase que ela é muito importante
para que algo tenha o seu sentido completo, nós chamamos isso de complemento. Então, de carro aqui é complemento do verbo gostar. E os verbos possuem dois tipos de complemento: o objeto direto e o objeto indireto. Nesse caso aqui, o objeto ele é indireto, por quê? Porque ele faz uso de preposição de, com, para, sobre, sob, em, com. Tudo que tem isso, tudo que tem preposição e que completa sentido de verbo é o objeto indireto. Aqui então, de carro é complemento. Temos aqui então o complemento. Agora aqui, ó, eu viajei de carro. A gente pode colocar um ponto final depois desse verbo viajei? Pode, claro. Eu viajei, ponto. Esse verbo ele não é como esse verbo gostar aqui, que ele sente falta de alguma coisa para que ele tenha sentido totalmente completo. Esse verbo aqui ele é aquele tipo que é o intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de mais nenhuma outra palavra para ter sentido completo, né? Então esse de carro aqui é algo que dá uma informação acessória, dá uma informação a mais para esse viajei. Ó, eu viajei de carro, né? Tu pode até retirar essa parte de carro, que essa frase fica ainda com sentido completo. Claro que essa informação acessória, ela enriquece, né, a tua frase. Então, ó, aqui a gente tem algo acessório, algo que pode ser retirado da frase sem que alguma palavra tenha sentido totalmente prejudicado. Então, isso aqui é um adjunto. Então, vimos aqui a diferença essencial entre complemento e adjunto. No caso aqui, um objeto direto e aqui um adjunto adverbial, porque se refere a um verbo, dá uma informação acessória para um verbo. Vamos fazer mais um exemplinho aqui, que nem aqui, ó. Ele cansou das brigas. Vamos tentar pôr essa mesma estrutura das brigas quer dizer, não vamos colocar das, vamos colocar de. Que nem aqui, ó. Duas frases que têm a mesma estrutura após os dois verbos. Ó, ele cansou de brigas e ele morreu de brigas. Aí a gente vai ver onde que um é adjunto e onde que o outro é complemento. Vou deixar isso de tema para vocês e vocês completem isso aí embaixo do vídeo, tá bom? E depois eu vou dar uma olhada para ver se vocês estão fazendo isso certinho. Mas lembrem-se, qual dos dois de brigas completa o sentido do verbo? Ou seja, qual desses dois ele é pedido pelo verbo? E qual desses dois ele pode ser retirado dessa frase sem que esse verbo fique incompleto, tá bom?